5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos o podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal? E aí, Bá, como estão as coisas? Por aqui tudo certo. E por aí, como é que tá, Prof. Tati? Tudo bem, gente, tudo ficando quente novamente, já tá me dando nervoso, Brasil, entendeu? Que eu só tô querendo curtir um inverno, um frescor, e o calor vem com tudo, né? São as águas de março fechando o verão, que não tá chovendo, mas tá um calor, né? Mas tirando isso, tá tudo ótimo. É verdade. Gente, olha só, nós temos duas novidades pra vocês. A primeira é que hoje é dia de EP longo, aquele episódio que todo mundo ama, que a gente vem, conta uma história com mais tempo, e a gente aqui fica aqui fofocando e contando todas as curiosidades pra vocês do nosso tema. E a segunda novidade é que nós vamos ter uma segunda plataforma para vocês poderem nos ouvir. Não vamos contar nada ainda, nem dar muito spoiler, mas sim vamos ter uma segunda plataforma para todo mundo que gosta de nos ouvir no Spotify, mas que gostaria também de ouvir em outra plataforma, ou talvez tenha assinatura em outra plataforma. Vocês vão ver que essa plataforma é incrível, vocês vão amar e vai ter muitos projetos, se Deus quiser, para ela, tá bom? Então, antes de eu contar o tema pra vocês, eu só queria deixar aquele recadinho de vocês irem lá no nosso Instagram, @5678podcast, nos seguirem lá no nosso perfil. E também, se vocês gostarem aqui do nosso podcast no Spotify, segue a gente e deixa as estrelinhas classificando o nosso trabalho, porque isso ajuda muito a gente trazer cada vez mais conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Sem mais delongas, o tema de hoje é Paquita, da nossa série Histórias de Balé que você acha que conhece, mas não conhece. Você conhece, Prof. Tati, a história de Paquita? Eu confesso que eu confundi ela um pouco. Veja bem, exatamente, não é? E aqui, né, porque como as profs, elas sempre dão a real, são verdadeiras. Eu com 500 anos de experiência como prof nas costinhas, confesso que eu fazia confusão de algumas variações de Paquita com variações de Dom Quixote. Por quê? Porque ambos são balés com histórias e danças passadas na Espanha, danças espanholas, aquele figurino espanhol. Então, dá uma bugada no cérebro da galera, né, Bá? Sim. Eu também confesso que eu também confundia um pouco alguns sons, algumas variações. Mas, gente, a gente vai contar aqui pra vocês que não tem nada a ver com nada, tá? Não que não tenha nada a ver, mas é outro repertório, outra história, outra pessoa que compôs. Então, assim, vamos deixar tudo bem claro aqui pra vocês, tá bom? E antes da Prof. Tati conversar, só pra deixar clara, a nossa pesquisa foi retirada do site do petitpassociety.com, tá bom? Que a gente adora tirar as nossas pesquisas e também as curiosidades de lá, que é o acervo, né, Tati, do Petit Pas. Isso. Na internet. Exatamente. Então, bora lá, gente. Paquita, que não tem nada a ver com aquelas ajudantes de palco da Xuxa. Se você nascida nos anos 80, que nem a Prof. Tati aqui, não tem nada a ver esse Paranoia, não é aquela Paquita lá, gente, do Hilarilaria, tá? É outra Paquita, tá? Paquita é um balé em 2 atos e 3 cenas. Foi criado na Ópera de Paris em 1º de abril de 1846 por Joseph Mazilier e Paul Faucher, com música de Edouard Deldevez e Ludwig Minkus. Ludwig Minkus também é um carinha que volta e meia aparece aqui. É verdade. Nos nossos balés de repertório, né? Paquita sempre faz sucesso devido principalmente às suas alegres danças espanholas. Em 1847, Marius Petipa criou uma nova versão para Paquita, em São Petersburgo, no Teatro Bolshoi Kameny da Rússia. Então, gente, o primeiro ato acontece no acampamento cigano no Vale dos Touros, onde o general francês Graf de Ville e sua esposa e filho Lucien estão inaugurando um novo memorial para o irmão do general, o Comte de Ville, e sua esposa e filha que foram assassinados por bandidos anos antes. Então aqui a gente já começa o drama, né? Como a gente bem gosta. Também participam da inauguração o corrupto governador espanhol Dom Lopes de Mendonça e sua filha Serafina.
O general Derville propõe um casamento entre Lucien e Serafina, que Serafina aceita deliciosamente, mas Lucien está relutante porque não está apaixonado por ela. Dom Lopes de Mendonça concorda com o casamento, mas é realmente contra porque ele secretamente quer o jovem Lucien morto. Oh, meu Deus. Quando os nobres saem... aqui é pancadaria, porrada, tiro. Quando os nobres saem, os ciganos entram liderados por seu chefe implacável, Inigo, e a sua última a chegar é a bela Paquita, enquanto colhe flores. Inigo a repreende por estar atrasada, mas tenta conquistá-la com suas declarações de amor, que Paquita rejeita com desprezo. Em uma cena de mímica, Paquita explica que Inigo a maltrata, sempre a forçando a dançar por dinheiro, e ela se lembra que era muito jovem, seus pais foram assassinados, revelando um retrato em miniatura de seu pai que ela sempre teve consigo. Os nobres então retornam e Inigo reúne os ciganos para dançar para eles, apresentando algumas danças espanholas e ciganas muito coloridas, incluindo um pas de mentor e um pas de vento. Que chique. Gente, já começa o negócio ali com pancadaria. Esses pais que adoram arranjar o casamento das filhas e dos filhos, né, gente? Exatamente. Pois é. É o sucesso para dar ruim esse negócio aí, esse arranjo. Então, seguindo, mas é bom que gera um conflito, né, para ter história. Sim. Após o primeiro conjunto de danças, então, Inigo ordena que Paquita colete dinheiro dos convidados e, enquanto ela passa o chapéu, ela conhece Lucien e é amor à primeira vista. Esse povo adora se apaixonar à primeira vista. Não sabe nada da pessoa, entendeu? Exatamente. Mas ela vai lá, bota o olho e fala, é esse, entendeu? É esse. No entanto, Paquita então entra em uma discussão com Inigo, que não está feliz com o resultado da coleta de dinheiro, mas Lucien intervém, impedindo Inigo de bater em Paquita. Eita, gente, é assim? Chega na mão grande já. Na confusão, Paquita deixa cair o retrato em miniatura de seu pai, que Inigo encontra e rouba. Percebendo que perdeu o retrato de seu pai, Paquita fica perturbada, mas Lucien a conforta e a pede para dançar, um pedido que ela aceita alegremente. Né, gente? Porque a gente tem que ter padedeiros balé. Exato. Isso é seguido pelo Pas de Sept, que foi criado especialmente para Carlotta Grisi, de acordo com a tradição de criar uma peça de vitrine para a primeira bailarina. O pas foi chamado de Pas de Sept Bohemiennes e foi apelidado de Pas de Carlotta em homenagem a Grisi. A dança apresenta a Paquita e 6 de suas amigas, porque sempre tem umas amigas nas histórias também, né, gente? Com certeza. Dançando com seus pandeiros para entreter os nobres convidados e aumenta ainda mais o fascínio de Lucien por ela. Muito amorosos, né? Após a dança, os nobres vão embora, mas o governador fica para trás e instrui Inigo a acabar com Lucien, uma instrução que Inigo aceita. Lucien retorna para ver Paquita e pede que ela deixe sua vida cigana e vá a um grande baile que seus pais estão realizando em sua residência. Mas, embora ela esteja comovida, ela se recusa por causa de seu noivado e suas diferenças de status social, levando Lucien a declarar seu amor por ela. No entanto, Inigo testemunha um encontro e informa o governador e eles decidem usar Paquita como isca para atrair Lucien para uma armadilha mortal. Eles ordenam que uma das garotas ciganas dê uma flor a Lucien dizendo a ele que é de Paquita e uma mensagem para encontrá-la em seu alojamento. Gente, não, e você vê que assim, Lucien estava prometido para Serafina, mas o governador não quer matar ele, e daí Paquita, ela fica, coitada, né, com o cigano Inigo atrás dela, e é aquela confusão, é sempre uma confusão, né, parece aquelas coisas, aquelas novelas mexicanas, eu sei que não é a mesma coisa México com a Espanha, mas é aquela bagaceira, né, confusão, e aí no final dá tudo certo, ou não, né, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos de Paquita. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, gente, agora é o segundo. Tudo isso foi só no primeiro ato, galera. Né? Vamos ver o segundo.
O segundo ato, que acontece no alojamento de Paquita, é quase inteiramente dedicado à pantomima. Vocês lembram o que é pantomima, pessoal? Nós já falamos sobre isso aqui, né, nos nossos episódios, mas para relembrar, né, quem ainda não ouviu ou quem tá um pouquinho esquecido, pantomima são as cenas de mímica, são as cenas gestuais, né, do balé, que servem, então, para que o grande público tente compreender qual é a situação que os bailarinos e as bailarinas estão ensinando ali no palco, certo? E Paquita está sozinha pensando em Lucien, lá sonhadora, piscando seus olhinhos, quando de repente ela é perturbada pela entrada de Inigo e um estranho mascarado. Mistério. Paquita se esconde e quando o estranho remove sua máscara, ela fica chocada ao reconhecê-lo como o governador. Mas ainda mais quando ela ouve que os dois homens atraíram Lucien para o alojamento para que eles possam matá-lo. Oh, meu Deus! Inigo explica que ele oferecerá a Lucien um copo de vinho drogado. Olha as drogas aqui. O povo adora a gente botar um negócio aqui. Gosta também, né? E quando Lucien estiver inconsciente, vários ciganos sairão da lareira, cuja parede é construída para girar e revelar uma entrada secreta e matá-lo. Gente, já mistura novela com Chaves. Sempre tem uma parede falsa nos caos de antigamente. É verdade. Deus o livre. O governador paga Inigo por seus serviços e vai embora, enquanto Inigo convoca vários ciganos e explica a trama para eles. Paquita tenta sair, mas Inigo e os outros a pegam, mas ela garante que não sabe de nada do que está acontecendo. Lucien chega e Paquita tenta em vão avisá-lo sobre o plano de assassinato. Inigo o convida para sentar, assim como quem não quer nada, comer um pouco de comida e beber um vinhozinho. E ordena que Paquita ponha a mesa. Bota a mulher no serviço. Inigo então enche o copo de Lucien com um vinho drogado, mas Paquita rapidamente causa uma distração que lhe permite trocar os copos. Estão achando que ela é burra? Não é, ela é esperta. Quando nem Inigo nem Lucien estão olhando. Enquanto os dois homens continuam a beber, Paquita dança para entretê-los. E a droga começa a fazer efeito. O Inigo, gente, bateu. Quando ele desmaia, ele deixa cair o retrato em miniatura de Paquita. Lembra que ela havia deixado cair a fotinha de papai? Que ela recupera. Sabendo que os outros ciganos podem pegá-los, eles cobrem o inconsciente Inigo com a capa de Lucien e escapam pela entrada secreta na lareira. Naquele momento, os ciganos entram e encontram o indivíduo inconsciente. Sem saber que é Inigo... Olha o babado, gente. O esfaqueiam até a morte. Só percebendo seu erro tarde demais. Tem assassinato nesse balé, gente. Deus, babado demais, tá doido. O terceiro ato é um baile francês, porque depois de toda aquela bagaceira, né, aquela confusão, aí depois vem o terceiro ato, é um palácio, né, um baile francês do general, uma coisa assim alegre, gente, vamos esquecer, agora tudo bem, agora tá tudo certo, né? Então, assim, esse terceiro ato, ele se passa, né, num baile do general Derville e abre com uma contredanse, François, uma valsa e um garrote. É garrote ou gavote, Tati? Você que fala em francês. Eu acho que é gavote mesmo. Gavote. Acho que é gavote. Isso. O baile está sendo realizado em homenagem ao falecido Conde de Ville, cujo retrato está em exposição e os convidados são compostos por nobres franceses e espanhóis. De repente, Lucien e Paquita entram e Lucien conta a todos sobre o atentado contra sua vida e como Paquita o salvou. Ele a pede em casamento, mas ela se recusa porque ele é nobre e ela é uma mera cigana. Ao ver o governador, Paquita revela a todos que foi ele quem orquestrou o plano de assassinato, contando tudo que testemunhou em seu alojamento. O governador é preso e Serafina foge em perigo. Antes que Paquita possa sair, ela percebe o retrato do Conde de Ville e o reconhece como o mesmo homem no retrato em miniatura de seu pai. A verdade é finalmente revelada. Paquita é a filha há muito tempo perdida do tio de Lucien, que todos pensavam estar morta, né?
Seus pais foram assassinados pelos ciganos que acolheram a jovem Paquita e a criaram como uma deles. Agora não há obstáculos no caminho de Paquita em se casar com Lucien e o general abençoa o seu casamento. O baile se torna uma celebração para celebrar o retorno de Paquita e após uma série de danças o balé é encerrado com uma valsa intitulada A Valsa da Rainha da Prússia, que é inclusive uma valsa muito famosa, eu já vi várias versões dela. Gente, que babado, né, esse balé, o que vocês acharam? Eu tô em choque. Não é? Tem bastante reviravolta, gente. Não, inclusive, vocês notaram, ela casou com o primo, né, galera? Sim, Né? total. Então, Prof. Tati, fala pra gente agora algumas curiosidades sobre esse balé. Como é que ele foi a estreia dele? Como que foi ele em alguns lugares do mundo quando ele surgiu? Então, gente, a estreia mundial, lembrando pra vocês, foi lá em 1º de abril. Não era mentira, não era o dia da mentira, tá? É verdade esse bilhete. 1º de abril de 1846, estrelando a queridíssima Carlota Grise, que, inclusive, o sobrenome dela é nome de modelo de sapatilha de ponta, né, gente? É verdade. Quem usa sabe, né, a Grise. Como Paquita e Lucien Petipa, como Lucien d'Hervilly, deve ter até uma influência aí no nome, na criação do personagem. Sim. E foi um tremendo sucesso, né, gente? Talvez o número de dança mais interessante tenha sido o pas de manteau, do ato 1, do primeiro ato. A dança é um tipo de cachucha, realizado pelo corpo de balé feminino, semi-vestida e atuando em travesti, como matadores. Por quê? Porque elas estão fazendo personagem masculino, né, galera? Isso, lembrando que quando a pessoa tá travestida, não importa, né? Quando ela faz um personagem que não é do gênero dela. Sim. Isso estava de acordo com as políticas da Ópera de Paris na época, que fazia algumas mulheres dançarem en travesti em vez, de escalar dançarinos homens, certo? Havia também o pas de eventou, que via os dançarinos dançando com um leque em uma mão e tocando castanholas na outra. Isso é muito espanhol, né, gente? Isso é muito Castanhola legal. é um símbolo muito espanhol. Embora se diga que o pas, né, foi habilmente arranjado, alguns acharam que a combinação mencionada era muito estranha e apenas estragou o efeito. Babado. O povo já não gostando muito das referências, mas tudo bem. Os números originais para os dançarinos principais no terceiro ato incluíam uma variação de 10 minutos para Grise e um pas de deux feminino executado por Adèle Dumilâtre e Adeline Plunkett. Essa Adeline Plunkett, gente, ela é maravilhosa, já vi muitas coisas dela. A variação de Grise foi especialmente elogiada por suas dificuldades técnicas e foi descrita por Théophile Gautier como ousado e difícil além da crença. Havia alguns pulos na ponta do pé combinados com um giro deslumbrantemente vivaz que causava tanto alarme quanto deleite, pois pareciam impossíveis de executar mesmo que repetidos 8 ou 10 vezes. Isso foi uma crítica, né, deste crítico de balé da época, que foi em 6 de abril de 1846. E o pas de deux para Dumilâtre e Plunkett foi criado e inserido para celebrar o retorno da primeira de Milão, onde ela estava dançando no La Scala. O plano original era que Grise fosse sua parceira, mas Grise teve dúvidas porque concluiu que, como o pas de deux era no final do balé, ela estaria exausta demais pelos desafios de seu novo papel exigente, enquanto sua parceira pareceria revigorada. 2 meses depois, o balé estreou em Londres no dia 3 de junho, quando foi encenado por James Sylvan no Drury Lane Theatre, com Grise mais uma vez no papel titular. No entanto, apesar de Paquita ter recebido uma estreia mundial bem-sucedida, sua popularidade declinou ao longo do tempo e, como muitos balés parisienses, não teve uma vida longa na ópera. Não foi apresentado mais do que 40 vezes em Paris, antes de ser retirado do repertório em 1851, e não seria até 150 anos depois que a ópera apresentaria o balé novamente. Então aqui a gente vê também um outro balé que teve esse problema do esquecimento, igual aos outros que a gente trouxe nessa série. Paquita foi notada pelo mestre de balé francês Henri Justamant e faz parte de sua coleção de partituras de balé e óperas balés do século XIX.
esta pode ser a versão original de Mazilier, mas isso ainda não foi confirmado. Então aqui a gente já percebe, né, gente, que graças a Deus, vários desses balés eles foram documentados e eles foram guardados e passados ao longo do tempo, né? Mesmo que não seja 100% a trama original que foi da estreia mundial, a gente teve várias versões delas e tentando ao máximo parecer com o original, né, Tati? Então, a gente percebe que isso é normal. Acontece com quase todos os balés de repertório de ter, uma vez ou outra, eles serem trocados ou remodelados. Às vezes não faz sentido pra época. A gente viu isso também com Esmeralda, né, com Harlequinage. Então, assim, é algo comum. Tirando, claro, os balés de repertórios da Era de Ouro, que a gente chama de Era de Ouro, aqueles que nunca saem de moda, né? Como o Lago dos Cisnes, o Quebra-Nozes. Mas eles também tiveram as suas peculiaridades, porque como vocês sabem, a gente já falou aqui em outro episódio, o Lago dos Cisnes, por exemplo, ele foi um fracasso quando ele lançou. Então isso é sazonal. Essas coisas sempre acontecem nos balés de repertório. É verdade. Então, gente, como é que foi Paquita na Rússia, né? Esse polo tão importante do balé clássico. Paquita foi encenada pela primeira vez na Rússia 1 ano após sua bem-sucedida estreia mundial e desempenharia um papel fundamental no início da carreira de Petipa com o balé imperial. Não está claro, no entanto, como o balé foi levado para São Petersburgo. É possível que talvez Petipa o tenha recomendado para sua nova companhia. Ele teria conhecido o balé por meio do seu irmão, que era o Lucien d'Hervilly original. Né? O Lucien Petipa, nós já tínhamos falado lá para vocês. Mas, de acordo com a historiadora Marina Ilicheva, foi o colega de Petipa e companheiro francês Pierre-Frédéric Malevernier, simplesmente conhecido como Frédéric, que primeiro pensou em transferir Paquita de Paris para São Petersburgo. A teoria sobre Frédéric explica que ele havia sido demitido do balé imperial pelo diretor Conde Alexander Gedeonov, e foi para Paris enquanto a primeira bailarina do balé imperial, Helena Andreyanova, estava se apresentando lá. Durante seu tempo em Paris, Andreyanova foi apresentada a Paquita e ficou encantada com a mais nova criação de Mazilier, que parece ter fornecido a Frédéric uma oportunidade de ser reintegrado nos teatros imperiais. Sempre aquela coisa, né, gente? As coisas não estão no mundo assim pura, sempre tem interesse, um joguinho político ali, Sim. Alguém que vai se beneficiar, né, com aquela coisa. Andreyanova não teve problemas em persuadir Gedeonov, ela era sua amante na época, de que uma encenação de Paquita por Frédéric deveria ser sua próxima grande apresentação. Posteriormente, Frédéric retornou a São Petersburgo como mestre de balé, mímico e professor na Escola Imperial de Balé, enquanto Andreyanova foi escalada como a cigana titular. Petipa foi escalado como o nobre apaixonado Lucien d'Hervilly. Petipa também trabalhou com Frédéric na encenação do balé, tornando este o primeiro balé que ele encenou na Rússia, e seu trabalho parece ter impressionado Gedeonov, já que o diretor mais tarde contrataria Petipa para encenar outros balés parisienses para a trupe de São Petersburgo. E como que foi, gente, depois que passou toda essa parte desse balé de repertório, da entrada dele na Rússia, quando começou aqui no século XX, entre 1908 e 1909, o renascimento desse balé por Petipa foi apresentado pela primeira vez ao Ocidente, em uma encenação abreviada por uma trupe de dançarinos do balé imperial liderada por Anna Pavlova, Nikolai Legat e Alexander Chiryaev, em uma turnê pelos estados bálticos, Escandinávia, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Ao longo do século XX, no entanto, Paquita não foi apresentada como um balé completo após a Revolução de 1917. Apenas as adições de Petipa foram apresentadas na Rússia e em todo o mundo, como o Pas de Trois e a Mazurka de Fin, sendo mesclados com o Grand Pas Classique, e todos os 3 números foram apresentados como uma peça de gala e são um membro popular do repertório moderno. O Grand Pas Classique foi adicionado por Pavlova ao repertório de sua companhia e ela o apresentou muitas vezes em todo o mundo. Foi uma das peças que ela apresentou em sua última matinê no Golders Green Hippodrome em Londres em 1930, antes de sua morte. Entre aqueles que compareceram à última matinê de Pavlova no Golders estava o grande coreógrafo inglês Sir Frederick Ashton,
que viu Pavlov se apresentar pela primeira vez em Lima, no Peru, em 1917, quando ele era adolescente. E aqui a gente consegue perceber, gente, por que existem esses balés que são muito famosos num Grand Pas Classique, num Grand Pas Dédé, num solo, numa peça, numa parte, do que o balé inteiro por si só. Então você imagina, vários anos ali dessas companhias que eram muito importantes para a época, dançando apenas trechos, né? Como o Pas de Trois, a Mazurca. Então eles dançavam trechos, o que tornou partes desse balé famosos. E isso acontece também com outros repertórios. Por isso que a gente lançou essa série, porque isso é algo comum, tá? Não fique achando que é só você que, ai meu Deus, eu não conheço todos os repertórios. Não, isso acontece até com profissionais mais experientes. Por conta dessa fama que dá em algumas partes do balé, a gente acaba não conhecendo a história por completo. Então, acaba que, né, acaba no esquecimento, né, Tati, a história toda. É verdade, tudo perdoado, gente. Aqui a gente perdoa tudo, o que bora é a gente difundir o conhecimento, que inclusive muitas vezes é novo para nós mesmas, né? Mas vocês viram que sucesso, gente? Só nomes assim, ó, Sir Frederick Ashton, sim, Anna Pavlova, um negócio assim, ó, gente de peso, né, no mundo do balé clássico. E após a morte de Pavlova, o Grand Pas Classique foi apresentado principalmente na Rússia, e desde então foi encenado em várias revisões por vários coreógrafos. No ano de 1952, Piotr Gusev ensinou uma nova reestreia para o balé Mali Mikhailovsky, que mais tarde foi reencenada por Oleg Vinogradov para o balé Kirov-Mariinsky em 1978. Já no ano de 1974, o mestre de balé Nikita Dolgushin encenou uma nova reestreia para o balé Mali Mikhailovsky. Para sua encenação, Dolgushin convidou a grande pedagoga do Bolshoi, Elizaveta Gert, filha de Pavel Gert, que havia atuado na versão de Petipa, para ajudá-lo a restaurar a peça à sua forma, como foi apresentada no início do século XX. E no ano de 1964, o Grand Pas se tornou um membro do repertório ocidental, quando Rudolf Nureyev, somente ele, poderoso, muito falado aqui no nosso podcast também, ensinou sua própria interpretação para a Royal Academy of Dance em Londres, outra instituição muito falada aqui, né? Que ele mais tarde reensinou para o La Scala Ballet em 1970 e para o Vienna State Opera Ballet e o American Ballet Theatre em 1971. Em 1983, Natalia Makarova ensinou uma nova versão para o American Ballet Theatre, para a qual a música foi arranjada por Sir John Lynchberry. As respectivas versões de Nureyev e Makarova são baseadas na interpretação de Gusev, no qual ambos dançaram no Kirov-Mariinsky. E em 2008, Yuri Burlaka ensinou uma nova releitura para o Bolshoi Ballet, que ele ensinou para a Vaganova Academy, que agora a apresenta regularmente em suas apresentações anuais de formatura, assim como aqui no Brasil, né? A escola do Bolshoi também apresenta todos os anos os seus espetáculos de formatura. Exatamente. E durante a maior parte, gente, do século XX, o primeiro ato de Paquita e suas danças eram desconhecidos. E não seria até o século XXI que o Pas de Manteau e o Pas de Sept Bohémines retornariam ao palco. O Pas de Manteau foi parcialmente restaurado em uma versão abreviada por Pierre Lacote para sua produção de 2001 para o Ballet da Ópera de Paris. Mas o Pas de Sept Bohémines... Ai, esse nome é muito difícil. Estava visivelmente ausente. De acordo com os gostos do século XXI, Lacote encenou o Pas de Manteau como uma dança para um corpo de balé masculino de matadores. Então, ele tem mais semelhança com o Grand Pas de Toreador das produções modernas de Don Quixote do que com a dança estilo Cachucha de Mazilier. O Pas retornou à Rússia em 2017, quando o dançarino e coreógrafo Yuri Smekhalov encenou uma nova produção de Paquita para o Ballet Mariinsky, mas ele também omitiu o Pas de Sept Bohémines, e essa versão, gente, foi o que ficou o estereótipo do estilo espanhol, que se desenvolveu durante a União Soviética e inclui 2 novos personagens que atuam como o casal principal da dança.
Foi em 2014 que o Pas de Manteau e o Pas de Sept Bohemians retornaram quando as interpretações de Petipa foram reconstruídas por Alexei Ratmansky e Doug Fullington, a partir das partituras de notação da coleção Sergeyev, como parte de sua produção histórica para o Bayerisches Staatsballet, em Munique. Então, assim, antes disso, este Pas de Sept Bohemians não era apresentado há quase 100 anos. E isso é muito tempo, gente. Então, quando toda essa parte do balé voltou a ter essa reestruturação, foi quando a gente começou a ver, de fato, o balé por completo de Paquita. Em 2014, o coreógrafo e o historiador russo Alexei Ratmansky e o historiador da dança Doug Fullington utilizaram as partituras de notação da coleção Sergeyev para montar uma reconstrução da reestreia final de Paquita de Petipa para o Bayerische Staatsballet, ballet estatal da Baviera. Teve sua estreia mundial no Teatro Nacional de Munique em 13 de dezembro de 2014, com Daria Sukorukova como Paquita, Tigran Mikhaelian como Lucien Derville e Cyril Pierre como Inigo. Gente, é muita informação que tem sobre o Paquita. Eu estava comentando com a Bá na nossa conversa prévia que a gente sempre faz, como esse balé tem muita informação. Sim. Né? Diferente de alguns outros balés de repertório, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a pesquisa é super escassa. Paquita tem muita informação. Não só no Petipa Society, que foi o site onde as informações foram retiradas, mas vários outros blogs, vários outros lugares que falam sobre a cultura do balé e dessa história. É um balé que tem muita referência mesmo, gente. Por isso que o episódio ficou bem longo e cheio de nomes e referências, enfim. Sim, a gente quis trazer o máximo de curiosidades aqui pra vocês. E uma última curiosidade que a gente pode acrescentar é que este balé, essa versão, é a mais desviada da versão original de Mazilier e do renascimento de Petipa, porque usa um novo libreto que é fortemente baseado na novela de Miguel de Cervantes, The Gypsy Girl, que é a cigana, a garota cigana, em uma tradução literal. E a gente aqui, por isso que tem essa confusão entre o Dom Quixote e a Paquita, porque vindo, né, de forma literal do Miguel de Cervantes, que é o mesmo autor para as duas obras, tem muita gente que confunde, mas são balés diferentes. Viu, gente? Você não está sozinho nessa. É verdade. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio. Esse foi o nosso 5678 podcast. Deixa aqui nos comentários sugestões de próximos temas que vocês querem ver a gente falando. A gente adora quando vocês mandam na nossa DM lá. Eu quero ver tal coisa, eu quero ver tal tema. A gente ama que vocês conversem com a gente. E deixem também sugestões. O que vocês gostariam de ver como uma próxima série? Vocês querem que a gente continue com repertórios ou o que vocês gostariam de ver, assim, de curiosidades do mundo da dança? Tá bom? A gente com certeza ia amar trazer todas as curiosidades possíveis aqui pra vocês, tá bom? É isso aí, gente, né? Tenho que falar a minha frase, que já virou um bordão. Bora, né? Se manifestar, gente, se manifestem, combinado? Adoramos e que bom que vocês têm feito isso, né? Inclusive, o nosso próximo episódio é a sugestão de um seguidor, né? Quem será? Quem será? É ele, ela? Qual será a história? Ficou a dúvida, tá? Mas em breve vocês saberão, certo, gente? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.